você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Meus amigos, eu tenho uma palavra muito importante para dizer para vocês. Esse canal não nasceu com o propósito de tirar a fé de ninguém. Eu acho até que o canal surge para dar substancialidade à fé. Porque o que nós falamos aqui é baseado em pesquisa, não é baseado em achismo. É evidente que aqui ninguém tem absolutamente certeza de nada, porque quem tem certeza de tudo não precisa pesquisar nada, já tem certeza. Não. Aqui nós nos propomos a falar unicamente aquilo que está quase que óbvio, mas que às vezes a gente passa despercebido. Eu não culpo ninguém por não saber determinadas coisas, porque eu também não sabia. Né? Eu levei muito tempo para que eu fizesse esse processo de despertamento, e ainda estou em processo de despertamento. Quando, há mais ou menos um ano atrás, os reveladores começaram a conversar comigo, os reveladores são inteligências, são consciências, mas são seres, desculpa eu falar, mas que quando se fala dessas coisas, geralmente é uma espiritualização, é uma coisa. Eles são seres dentro do que nós entendemos por materialidade, eles são seres materiais. Agora, tem corporeidade, só não, talvez, a gente se preocupe em saber se a fisiologia deles é parecida, se a aparência estética do ser. Ok? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando a gente está falando de Jesus, é preciso a gente entender que o Novo Testamento nasce dentro de uma cultura, tá? De uma tradição. Os evangelhos não caíram do céu e nem foram escritos por anjos. Foram escritos por pessoas, por grupo de pessoas que tinham a sua visão própria a respeito de Jesus. Agora, é preciso dizer o seguinte: a figura histórica de Jesus existiu. Porque nenhum um ser que não tenha existido causaria tanto impacto quanto Jesus. Bem, aí você pode dizer, mas talvez tenham incrementado a figura dele. Aí é outra coisa. Negar a existência de um ser chamado Jesus é absolutamente absurdo. O grande problema talvez seja a gente começar a definir quem de fato foi Jesus. Porque essa definição que nós temos de dogma, ao dizer Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. A igreja ou as religiões cristãs nasceram do protagonismo de Paulo. Vejam, Paulo, segundo alguns, nem conheceu Jesus. Não faz referência a ninguém. Não faz referências, inclusive nas cartas dele, sobre fatos históricos da vida de Jesus. Porque não interessava a Paulo. O que é que Paulo queria? Paulo queria mostrar para o mundo que Jesus, Yeshua, ou Yeshua, tá? Que em alguns lugares é conhecido por Isa, tá? Que ele era o Cristo. Portanto, ele era
Portanto, ele era o Messias, o Mashiach. O que Paulo se empenhou foi tentar mostrar que Jesus era o Mashiach. O Mashiach. Mas Paulo não faz referência à data que Jesus nasceu, não aborda dados históricos sobre Jesus. No entanto, ele viveu no mesmo tempo que Jesus Cristo. O que mudou a história de Paulo? Mudou no momento em que Paulo. Existem três narrativas totalmente diferentes do que aconteceu com Paulo. A do Atos dos Apóstolos conta que Paulo viu uma luz fortíssima e viu uma voz. Ele não viu ninguém. Apenas a expressão eu sou Jesus a quem tu persegues. No entanto, é preciso a gente observar também no Novo Testamento que aqueles fenômenos chamados, tá, de milagres, que não sei o que tem lá, que as pessoas criam, a gente hoje pode, com uma leve investigação, mostrar que realmente aquilo ali eram sinais, fenômenos, tá? Que a gente hoje poderia dizer assim, são fenômenos ufológicos, fenômenos OVNIs. Por quê eu estou falando isso? Porque, veja, Marcion de Sinope, que foi um dos primeiros a escrever algo sobre o Novo Testamento, o que ele diz? Ele não tem os quatro evangelhos, né? Ele apenas pegou o evangelho de Lucas, tá? E fez ali um apanhado, mas é interessante porque o evangelho dele começa no capítulo 3 de Lucas. E ele diz assim, no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Crestos desceu do céu e foi para Cafarnaum, cidade da Galileia. Crestos, ele não fala Cristos, é Crestos. Desceu do céu e foi a Cafarnaum, cidade da Galileia. Existe uma outra versão do Evangelho do Senhor, de Marcion de Sinope, que diz que Jesus desceu do céu e tinha a aparência de um homem de 30 anos. Por que Marcion de Sinope começou a falar de Jesus nesse termo? Porque Marcion tinha e acreditava de que Jesus não tinha um corpo real. Ele tinha um corpo aparente. Meio que um corpo fantasmagórico. Tá? Ora, essa doutrina já havia. Marcion de Sinope era adepto dessa doutrina. Né? No entanto, se você acreditar nessa versão, você vai se perguntar como ele foi crucificado se ele não tinha um corpo físico, ele tinha um corpo aparente. E foi isso, foi tentando combater aquilo que ele chamava de heresia, que não era heresia, era uma forma diferente de pensar. Mas
precisavam instituir e precisavam fazer um Jesus que nascesse em Belém, que fosse da estirpe de Davi, porque ele precisava ser o comandante da casa de Jacó. Ok? Mas eu já falei nos outros vídeos que Jesus não era filho de Javé. Né? Jesus, tudo indica, era um Benei Elohim, filho, tá, de Elion ou filho de Elion. Por tudo que eu já falei, pelos textos que eu já li nos vídeos anteriores. Você vê que na crucificação de Jesus, que Marcion de Sinop, inclusive, não coloca aqui, tá? Ele não coloca a história desse jeito, tá? O evangelho dele é cheio de recortes. Por que recortes? Porque Marcion dizia ter conhecido alguém muito próximo de Paulo, e Marcion também foi muito próximo do período de Jesus. Então ele pegou as informações muito fresquinhas, diferente de pessoas que viveram 200 anos depois de Jesus, o nascimento dele. Tá? Então ele dizia que os evangelhos tinham sido corrompidos, interpolados com textos. Por isso ele retirou muitas, né, e ele vai contar a história da crucificação, e é muito interessante porque o Evangelho de Lucas não cita o grito de Jesus na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Né? Que provavelmente, como era um grito na língua materna de Jesus, o aramaico, provavelmente Jesus tenha dito. Alguns estudiosos dizem que Jesus, na verdade, chamou por Elion, Elion. Tá? Ou Jesus teria chamado por El. Meu El, meu El. Por quê, meu irmão? Quer dizer, El era o deus do panteão, acadiano, e foi o deus dos proto-hebreus, né? Tanto é que o nome Israel contém a expressão El. Ok? Depois fundiram El com Javé. Então, Marcion o Evangelho de Lucas não narra o clamor de Jesus na cruz. Tá? E ele vai apenas narrar a morte e a ressurreição. Tá? E se você pegar o que Marcion escreveu, esse é um livro que foi lançado, eu acredito que não tenha mais ele, mas Marcion de Sinop escreveu a primeira Bíblia. Ele acreditava fortemente que Jesus não tinha corpo físico. E ele acreditava ainda, algumas crenças acreditavam, que quem tinha morrido na cruz não era Jesus. Quem tinha morrido na cruz era Judas. Por quê? Porque
Porque quando Judas se aproximou para beijar Jesus, a imagem de Jesus foi projetada em Judas. E Judas foi preso. Veja, é interessante você perceber algumas coisas dentro dos evangelhos. Entre elas, o seguinte: como é que aqueles homens que foram prender Jesus não conheciam, não sabiam que era Jesus? Se pergunte como é que aqueles soldados foram prender Jesus e disseram assim: olha, para a gente prender, a gente tem que saber quem é. Quando tu chegar perto dele, dá um beijo nele para que a gente prenda ele. Não é? E você vê que Judas chega ao Monte das Oliveiras e dá um beijo no rosto de Jesus. O que eu suponho que não tenha sido um beijo no rosto de Jesus. Mas vamos seguir. O que é que acontece? Jesus é preso então. Mas Jesus é preso, tá? Porque foi uma indicação de Judas. Você pode conjecturar quem nos garante que tenha sido Jesus de fato que Judas beijou? Primeira pergunta. Segunda, se houve a projeção da imagem de Jesus em Judas, quem era Judas? Alguns estudiosos também vão defender a ideia de que o Judas vai mudar de nome depois da crucificação e vai passar a se chamar Paulo. Isso aí é uma. Você pode pensar assim, mas é uma confusão, isso é um exagero, mas veja, essas ideias já existiam no período do cristianismo, período inicial. Jesus, existiram muitas controvérsias sobre a existência de Jesus. Muito. Os evangelhos só foram escritos muito tempo depois, por uma segunda ou terceira geração que nem tinha conhecido Jesus, apenas tinha ouvido falar. Os primeiros documentos escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Certo? Então há hoje pesquisadores que mostram que Jesus provavelmente tenha sido um, um adepto, né, de dos antigos essênios que viviam, era uma comunidade judaica que vivia afastada da sociedade, numa espécie de vida monástica, que tinham suas crenças, que praticavam terapias de curas, né? Que, portanto, guardavam uma similaridade tanto com João, o batizador, como com Jesus. Tá? A existência de Jesus, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele existiu. Agora, quem era Jesus? Tá? Veja que eu estou fazendo esse comentário para que fique esclarecido o processo que nós estamos vivenciando. Porque veja, Jesus não era filho de Javé, se contrapôs às ideias de Javé, tá? Ele era um Binei Elohim, portanto,
filho dos deuses, portanto, tinha, sim, uma divindade, é inegável, como nós também a temos, se nós entendermos essa lógica. Nós também somos seres divinos. Né? Mas o que é que acontece? Jesus, se a gente fizer similaridade de que, tá, ele é filho de El Elyon, que, portanto, El Elyon é pai dos deuses, Jesus é um Elohim ou um Benei Elohim. Então, nós poderíamos dizer que Jesus, na verdade, era um Elohim ou um Benei Elohim. Por quê? Porque ele é, tá, divinamente. Ele é um ser divino. Como, se você entender Elohim como divindade, porque Elohim é comparado ao quê? Aos Anunas, ou Anunnaki. Essa relação, você pode ter certeza que existe. Os Elohim, como Elion, Baal, Javé, Asherah, Shaddai. Né? Então, Jesus pode ser colocado como um líder do grupo dos Elohim. Né? Por que é importante entender isso? Porque é preciso situar a figura de Jesus. Por todos os atos de Jesus que ele fez, né, por todas as práticas que ele fez, que chamam de milagres, você deve estar surpreso e se perguntando: Jesus então poderia ser um Anunnaki ou um Elohim, se a gente fazer similaridade entre as duas expressões? Poderia. Se você pegar o nome que é descrito para Jesus, é repetido no Novo Testamento, é Manuel. Manu. É Manuel. É perfeitamente compatível que Jesus tenha sido filho de El Elyon e não de Javé. Portanto, provavelmente, ele, pelo grau de, diremos assim, divisão, ele seria um maior que Javé. Ele seria até maior que Javé. Superior a Javé. Teria uma autoridade maior que Javé. É? Mas eu vou fazer um vídeo específico falando sobre por que o Evangelho de João chama o Logos. Tá? Qual a similaridade da palavra Logos, Sofia e Reshit? Mas esse é um conteúdo que eu quero abordar com vocês para você tentar sintonizar que o Evangelho de João tenta passar é a ideia de que Jesus é superior a Javé. E que Jesus teria vindo fazer um resgate não no sentido dessa salvação espiritual, dessa metafísica espiritual. Jesus teria vindo fazer um resgate porque Jesus precisava
reparar o erro biológico do surgimento dos homens, do Adão, do Adapa, do Adamu. Tá? Nós somos descendentes de Adapita, de Adapa, de Adão. Então, portanto, o erro que foi colocado sobre Adão é um erro muito mais biológico, né? Físico-biológico e até químico, do que propriamente algo no sentido de espiritual. Se é que você consegue fazer essa separação do espiritual e do material, que é uma das grandes bobagens de hoje em dia. Porque ambas as coisas estão profundamente enraizadas. Ok? Então, preste atenção nas entrelinhas do Evangelho. Observe que, por exemplo, Jesus, ao partir, vai para uma montanha. Na transfiguração, estava numa montanha. Era a tradição do aparecimento de divindades nas montanhas. E quando ele chega nessa montanha, ele se despede. E os evangelhos narram aquela história aí de por todo mundo, pregar e tal. Né? Aí, uma nuvem o encobre e ele é levado para o céu. Ok? E aí aparece dois seres dizendo: olha, esse Jesus que ouvistes partir voltará do mesmo jeito que ele foi. Prestem bem atenção no seguinte: primeiro você precisa entender o conceito de céu, que é também outra coisa absurda que foi distribuída para as pessoas. Né? Conceito de céu, conceito de espírito, conceito de Elohim, conceito de Ruach, conceito de Gabod. Nossa, tudo isso foi muito deturpado ao longo do tempo. E aí é isso que você tem que perceber. Parece que Jesus foi levado por um objeto que os apóstolos não conseguiram identificar. Viram apenas uma luz muito intensa, brilhante, e Jesus é levado. É. E existe aí uma promessa de retorno de Emanuel, de Exu, em que ele virá e todo olho verá. É preciso a gente desespiritualizar isso para a gente entender a partir do retorno de Jesus dentro de uma visão exognóstica, isto é, tentando visualizar Jesus que veio de uma realidade do universo Terra, veio à Terra base, ensinou algumas coisas para que os humanos pudessem, os adapitas pudessem corrigir esse processo, e depois Jesus sai e volta para a sua realidade do universo Terra, né? E promete um retorno. Não um retorno normal, porque ele vai voltar de fato como ele era na sua pré-existência espiritual. Portanto, ele terá um corpo bem diferente, mas a identidade é a mesma, mas a aparência possivelmente mudou, porque a própria Maria Madalena não consegue, então, identificar Jesus, confundindo ele com um jardineiro.
Só identifica ele quando ele chama por Miriam. Tá? Dito isso, gente, é isso que eu quero deixar esclarecido para você. Nossas investigações não têm objetivo de desmerecer nenhuma fé, nenhum conceito, mas apenas tentar desvelar, tirar o véu de algumas coisas. Ok? Aguarde meus próximos vídeos, porque vai ter muita novidade e a gente vem trazendo muita coisa bacana. Tá? Um forte abraço, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Compartilhe os nossos vídeos, que nós estaremos de volta falando com vocês. Ok?